Fala, torcedor, beleza? Jairo Lima aqui para falar sobre o momento que o Sport Clube do Recife está passando, para falar também sobre o momento que a torcida do Sport está passando. Eu vou tentar explicar um pouquinho esse momento do Sport e o momento da torcida. Vou falar sobre essas duas coisas aí. Não quero falar sobre o jogo e eu vou dizer porquê já também. Antes eu queria pedir para você deixar seu like para ajudar o canal a crescer, deixar a tua inscrição aí também para a gente continuar alcançando as metas maiores no canal em números de inscritos, e também deixa teu comentário, né, para eu saber o que é que tu achou do jogo e o que é que tu tá achando do momento que o Sport tá passando. Primeiro eu queria explicar o porquê que eu não quero falar sobre o jogo, né, porque é mais do mesmo, né, o Sport fora de casa. Eu vou só repetir as frases ou os vídeos que eu já fiz aqui em todo jogo que o Sport joga fora de casa. Eu sempre falo a mesma coisa, eu não gosto de ser repetitivo. Então por isso eu não vou falar sobre o jogo. Para mim o jogo foi mais um jogo horroroso que o Sport fez fora de casa. E é assim, o Sport dentro de casa é um, contra o Mirassol nem dentro de casa foi efetivo. E fora de casa o Sport não consegue jogar realmente. Então não tenho nada a declarar sobre esse jogo. O Sport jogou mal e acabou. Jogo horroroso, perdeu por 3-1 e fim de papo. Agora sobre o momento que o Sport vive, eu queria lembrar aos torcedores do Sport que estão reclamando aí, fazendo um alarde, uma crítica muito forte ao Wenderson Moreira, que ele informou que isso aí ia acontecer. O Wenderson Moreira ele falou para a torcida do Sport que isso aconteceria. Eu não lembro qual foi o jogo que ele falou isso, né? Mas ele teve uma coletiva pós-jogo em que ele falou sobre isso. Ele falou que esse momento que o Sport estava vivendo na época era um momento muito bom, o Sport não perdia, era o time que menos perdeu no Brasil, o time que mais venceu no Brasil, e ele falava, esse momento não é comum, isso vai acabar, a gente vai entrar na má fase, a gente vai sair da boa fase, a gente vai oscilar. É uma palavra que a gente escuta muito no futebol, oscilação. E é exatamente isso que está acontecendo com o Sport. Se a gente conhece tanto essa palavra, oscilação, que nada mais é do que uma instabilidade, o time sobe, depois desce e fica nessa irregularidade. Isso é chamado de oscilação. Se a gente é tão acostumado, sabe tanto que isso acontece no futebol, até com melhores, até com os melhores, né, times do Brasil, caso do Palmeiras, do Flamengo. O Flamengo está numa fase boa agora, mas estava muito fraco no início da temporada. Palmeiras começou bem e agora está mal. Então isso existe em qualquer clube do mundo. Então eu queria falar para os torcedores que têm um pouquinho de consciência, que não critiquem, não vão nessa onda aí dessa nova geração que não pretende muito ajudar, né? Pretende muito ir para a final de campeonato, gosta muito de jogo decisivo, né? Oitavas, quartas de final de Copa do Brasil, uma final de Copa do Nordeste, uma final de Pernambucano, mas em jogo comum de primeira, segunda, terceira rodada de Campeonato Brasileiro da Série B, não pisa na Ilha do Retiro. E aí, saindo do momento do Sport, eu entro a falar do momento da torcida, né? Já comecei falando e agora vou terminar. A torcida do Sport me parece que morreu em 2008, ou melhor, em 2009, quando o time caiu, porque em 2008 foi um ano espetacular onde o Sport se manteve na Série A e foi campeão da Copa do Brasil, garantindo a vaga na Libertadores do ano seguinte. Então a torcida estava de lua de mel com o time, né? Naquele ano de 2008. Era um caldeirão realmente a Ilha do Retiro. Todo mundo tinha medo de jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, porque a torcida jogava com o time. E aí muitos vão falar que a Ilha do Retiro era lotada naquele tempo porque tinha todos com a nota. Não foi sempre que tinha todos com a nota. Mas tinha ingresso mais barato. Isso é desculpa. Desculpa, o Sport colocou promoção de ingressos a 20 e 30 reais no último jogo na Ilha do Retiro contra o Mirassol. E deu no mesmo. 18 mil pessoas lá. É sempre esse número, não consegue colocar a capacidade máxima da ilha, que hoje é de 26 mil. Então, para mim, parece isso, que a torcida do Sport ela morreu em 2009, quando o time foi rebaixado. Sim, é difícil de acreditar que um time que foi campeão da Copa do Brasil no ano anterior caia de divisão no ano seguinte. A gente chama isso de incompetência, né, de gestão, porque cresce o olho. Com certeza o Sport conquistou mais visibilidade com o título da Copa do Brasil, vários patrocínios, e com isso mais dinheiro. E aí o seu Milton Bivar cresceu o olho, com certeza fez muita besteira, muita lambança, e acabou penalizando o Sport com uma decadência, né? O Sport fez um timaço para disputar a Libertadores. Para mim era o melhor time, aliás, daquela Libertadores. Se tivesse passado do Palmeiras ali, a gente não passou
aliás, do Palmeiras, porque o Marcos estava num dia espetacular, melhor, numa noite muito inspirada, mas o Sport era muito mais time, né, que o Palmeiras. E, inclusive o Marcos, o goleiro do Palmeiras, ele deu uma entrevista num podcast falando que se o Sport tivesse passado do Palmeiras aquele dia, o Sport bateria campeão, na opinião dele, na opinião de São Marcos. Se você quiser, você pode pesquisar aí no YouTube o São Marcos falando sobre o Sport naquele jogo da Copa do Brasil. E aí depois o Sport começou a perder vários jogadores, muita lambança feita, contrato mal feito, e isso acabou com o time do Sport. Os melhores jogadores foram embora, os piores foram ficando, e na hora de reforçar, cadê? Cadê a mesma categoria que teve em 2008? Cadê o mesmo fine que teve em 2008? Não se teve. Então a incompetência de gestão é que fez o Sport cair em 2009. E a partir dessa queda de 2009, isso é só minha opinião, a torcida do Sport caiu junto. Porque desde aquele ano eu não vejo a torcida do Sport fazer o que ela fazia dentro da Ilha do Retiro, e muito menos lotar o estádio em sua capacidade máxima todo jogo. Todo jogo na Ilha do Retiro de 2008, nos anos 2000 ali, o Sport lotava estádio em qualquer partida, qualquer jogo o Sport lotava a Ilha do Retiro. E a partir de 2009 para cá o Sport não consegue mais fazer isso. Só que o Sport ainda ficou com a torcida raiz, né? Ainda era a velha geração, né? A antiga geração. Então ainda tinha aquela torcida raiz. A gente sabia que a torcida raiz estava ali, só estava adormecida. Então era uma torcida que fazia muito barulho na Ilha do Retiro, mas não lotava mais o estádio como fazia antes. E aí, com o passar do tempo, foi decaindo mais ainda. O Sport fez uma campanha histórica em 2015, fez a melhor campanha de um time nordestino na história do pontos corridos do Brasileirão da Série A, e a torcida do Sport teve só 13 mil de média de público em 38 rodadas. Ou seja, o Sport foi sexto colocado do Campeonato Brasileiro da Série A e não chegou nem no top 5, né, de média de público. Então eu queria fazer esse vídeo para conscientizar um pouco o torcedor. Torcedor raiz, se ainda existe o torcedor raiz, que vá para o estádio. O time ele merece ser abraçado quando ele está em má fase também. O Sport só tem 3 derrotas na Série B. Então merece ser abraçado. É um time que está no G4 e nessa rodada não sai de lá. Na quarta-feira o Sport vai jogar no horário difícil, 9h30 da noite. É difícil sim ir para a Ilha do Retiro num jogo de 9h30, você chega em casa muito tarde, mas quem tem condições de ir, que vá, porque na pior fase, quando a torcida abraça o time, a gente sabe que dá certo. Então era isso que eu queria falar do momento do Sport, queria falar também do momento da torcida do Sport. Espero ter sido claro aí nos dois momentos, o momento ruim do Sport por essa oscilação e o momento ruim da torcida do Sport por todos esses anos, né? Desde 2009 que a torcida do Sport não é a mesma. Tomara que consiga retomar isso, né? Os instrumentos estão aí de volta nas gerais, né? Dos estádios de Pernambuco, passou muito tempo sem ter, as bandeiras também, então tá tudo voltando ao normal. Só falta o torcedor voltar a ser raiz como ele sempre foi. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like, vai ajudar muito o canal, tá? Valeu!